Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um Diálogos Cênicos aqui pelo Facebook do Grupo Teatral Arsênico e também pelo Facebook e YouTube do Diálogos Cênicos, com reprises quintas-feiras na TV Caipira. Vamos começando a nossa roda de conversa chamando ele, que é ator, diretor, humorista, responsável pelo canal de Humor, o homem dos bonequinhos de plástico, Marcelo Soares. Abre o microfone, meu filho. É legal quando não sou eu. Peraí, eu abro para você. Não, aqui não tá abrindo. Tem que ser você. Travou lá. Travou, então vou... Você tava no outro. Você põe dois aqui. Aí fica essa coisa assim, ó. Olha que legal. Não quer ser repetitivo, mas ficou pronto, olha. Olha, Alfredo. Ficou legal, hein? Caramba. Olha aqui os morceguitos. Ele tava sem pintura semana passada, né? Sem pintura. Caramba, que impressão legal que ficou. Tá melhor que nós fizemos até hoje, eu acho. Tá chique, hein? E aí, tudo bom, Alfredo? Tudo bom. Tirando a dor de dente, tá ótimo. Vamos chamar ele? Alfredo. Ator, criador, ele quem? composições, produtor, diretor, meu ex-professor, o homem da parmegiana, Romildo Augusto Bachito. Boa noite. Oi, pessoas! Boa noite, minha bancada querida, Alfredo, Marcelão. Boa noite, Mogi Guaçu, e boa noite, Brasil! Zil! Isso aí, gente. Boa noite, gente. Hoje o negócio aqui vai ser bom. Hoje o papo é resposta. Hein? Então, sem mais delongas, seja bem-vinda, Edna Ligieri. Boa noite, obrigado por estar aqui com a gente no Diálogos Cênicos. Boa noite, Edna. Eu que agradeço a oportunidade. Diga. Antes da gente começar, né, a gente tem uma tradição aqui do convidado se apresentar. Então, eu vou abrir a palavra para você. Tá? Fique à vontade, a casa é sua. Tá bom. Então, eu sou uma artista de várias coisas. Então, eu faço teatro, eu sou atriz, eu sou diretora, eu sou dramaturga, eu dirijo ópera, eu já dirigi fora do Brasil, eu estudei na Inglaterra e sou estudiosa de Shakespeare. Tem gente que fala assim, você é especialista. Não, eu não sou especialista, eu sou estudiosa de Shakespeare. E eu amo a arte. Isso é a minha vida. Sem a arte eu não consigo viver. Tá bom? Edna, muito obrigado por ter topado participar conosco. Maravilhoso ter você aqui. Eu falei que você quer perguntar do Shakespeare, vou, tá? Eles mudam as perguntas lá. Seguinte. Eu quero aproveitar esse momento. Isso é aula de Shakespeare. Olha só. Eu estava assistindo ontem com a minha esposa, com a minha família aqui, Amor Sublime Amor. E meu filho ficava, é Romeu e Julieta. É Romeu e Julieta. Aí eu comecei a lembrar. É Romeu e Julieta. Aí eu comecei a lembrar todos os filmes que eu assisti que tem Romeu e Julieta, né? Só que no Brasil eu conheço dois. Que é o Romeu e Julieta... Casamento do Romeu e Julieta, lá, que é o palmeirense com o corintiano. Né? Mônica Cebolinha no Mundo do Romeu e Julieta, né? Não sei se você chegou a ver isso. Isso foi a minha infância. Eu acho que você decora as falas. Eu sei as falas, sei as músicas e tudo, Fred. E aí vai, Franco Zeffirelli, nossa senhora, tudo que
vem de Romeo e Julieta na cabeça. E ao mesmo instante eu estava assistindo Beatles, essa Get Back, né, que foi criado lá. Maravilhoso, né? E aí eu fiquei com uma coisa na cabeça, eu falei, vou conversar com a Isna sobre isso. Teatro, ele é antes de Shakespeare, depois de Shakespeare, ou não? Porque eu vejo muita coisa assim, muita coisa criada em cima de tudo que ele criou lá atrás. De tudo que foi feito, né? Então, Hamlet e tudo mais. E sempre tem alguma frase impactante, alguma coisa que saiu das peças do Shakespeare. Sim. Você acha que é loucura falar isso antes de Shakespeare ou pós-Shakespeare? Ou não? Então, aí depende de como você analisar. O teatro sempre existiu, né? Então, na Grécia e em todos os lugares sempre teve muito teatro. O Shakespeare, ele fez um marco no teatro. Por quê? Todas as pessoas falam muito do Shakespeare difícil, do Shakespeare, quem estuda Shakespeare é elitista, mas é tudo errado, porque Shakespeare escrevia para o povo, né? Quem ia para lá, o Globo, o teatro do Shakespeare, era o povão que ficava lá de pé e que ficava desesperado para assistir às peças. Então, ele escrevia para o povo. Tanto isso é verdade que os elitistas e os grandes estudiosos da época, eles tinham pavor do Shakespeare, eles falavam muito mal dele, então inventaram 1 milhão de histórias sobre ele e tudo, porque ele era mais popular, e todo mundo ia assistir, e as pessoas ficavam com ciúmes, falavam, mas o que ele escreve não é tão erudito assim, né? Mas era a inveja dos outros com relação ao sucesso que ele fazia com seus textos. Tá? Então, se você disser para mim, pode ser que o teatro foi antes e depois de Shakespeare, porque tudo que eu aprendi de teatro eu aprendi com ele. Mas tinha muito teatro antes disso e as pessoas falam que o teatro vai morrer, aí falam assim, quando surgiu o cinema, o teatro vai morrer, quando surgiu a televisão, o teatro vai morrer, quando surgiu a internet, o teatro vai morrer. O teatro está aí, vivo, porque é um tipo de arte que não tem outra igual, você partilha daquela emoção com os atores em cena, e você tem a mesma, você participa da história com uma coisa mais pessoal do que um filme, por exemplo, sabe, do que as coisas que você vê na internet. Então, o teatro nunca vai morrer. Respondi a sua pergunta? Sim, eu vejo assim, já vi peças de teatro sendo trazidas aqui na nossa cidade, no cinema, né, uma peça, um ato mundial aí. Que mais? Já assisti vídeo, por exemplo, agora na pandemia eu vi a Inês Peixoto fazendo Órfãos do Dinheiro, Baixinho, não sei se a peça que é o monólogo dela, eu assisti no vídeo, né, que ela transmitiu, mas fez uma falta o teatro que não tem. Né? Não é a mesma coisa, porque, veja bem, quando você vai assistir um filme, você vai para ver aquela linguagem do filme, aquilo foi ensaiado, foi cortado, você tem cenas que foram gravadas antes, depois, foi montado e tal, e eles têm muito mais recurso da visão, né, da paisagem, de tudo que acontece no filme. O teatro, ele está dentro daquele palco e ele tem uns limites, que você não pode ter um cenário muito grande, você não pode ficar mudando muito de cenário e tudo mais, mas o que o teatro tem que não morre é que você está diante de pessoas vivas, respirando e trocando energia com você. Então, você troca de energia com a plateia. No cinema,
você pode até não gostar do filme, ficar lá comendo pipoca e tal, não sei o quê, mas quando você está no teatro e a peça realmente te pega, você está trocando com eles e você está imaginando. Então, não tem como você fazer o teatro no vídeo. E eu entendo, a pandemia era a única forma dos artistas fazerem alguma coisa, então a gente fazia o que dava. Mas aquele contato com o público, aquela coisa, aquela emoção, aquele medo de que o ator vai errar, vai cair, que o cenário não vai entrar, a luz não vai acender, tudo isso a gente partilha com a plateia. E isso faz com que o teatro seja muito especial. Você assistiu Hermanoteu na Terra de Godard? Um filme? Não. A peça também não? Não. Bom, a peça é fantástica, tanto foi gravaram e passa aí no YouTube. É muito engraçado, tem muita improvisação e tudo mais. Vou assistir. Aí tem um filme. Eu não gostei, não é a mesma ninguém que eu conheço. Não é, porque isso não tem improvisação, isso não tem nada. Tudo que você falou aí, e veio na minha cabeça isso agora, porque não teve graça nenhuma. E o filme, e a peça é fantástica, é maravilhosa, né? E, de repente, fizeram um filme aí, inventaram um monte de coisa, mas não tem improvisação, não tem nada de acrescentar. Então, acho que aí eu concordo plenamente contigo. Obrigado pela resposta, viu? Fala, baixito. Assim que se olharam, amaram-se. Assim que se amaram, suspiraram. Assim que suspiraram, perguntaram-se um ao outro o motivo. E assim que descobriram o motivo, procuraram o remédio. William Shakespeare. Edna, minha querida. Eu fico muito grato, emocionadíssimo de tê-la com a gente. Eu já ouvi falar muito bem de você, porque temos amigos em comum, não só um, alguns. E Shakespeare realmente é para acabar, né? Shakespeare ele é o cara, né? Uma linguagem mais moderna hoje. Eu tive a felicidade de participar de Sonho de uma Noite de Verão, que até maravilhoso. Sim, eu posso até tentar formular uma pergunta em cima, porque... E eu fui muito feliz em Sonho, porque eu fiz a parte dos comediantes, e tem um pouco a ver comigo. Né? E até quem me dirigiu pela última vez foi o Gerson, que esteve aqui com a gente. Gerson Pontes. Isso. E eu ganhei o ator coadjuvante num festival grande aí. Que maravilha, parabéns. É legal, né? Justamente como você fala, quando se falam de Shakespeare, parece que é uma coisa monstruosa, imagina, né? Eu fico muito triste hoje, Edna, de não ter tantas montagens de Shakespeare. E eu sei o porquê disso, porque é um elenco muito grande, é uma produção muito grande, exige muito dinheiro. Quer dizer, hoje os artistas estão procurando produções menores, com poucos atores, para se gastar menos. Mas é da saudade, por exemplo, de ver um Romeu e Julieta do Gabriel Vilela, né? Sim, da saudade maravilhoso. De ver Sonho de uma Noite de Verão do Cacá Rossé, com as fadinhas voando. Então, assim, quando se fala de Shakespeare, você fala assim, nossa, é como falar de Nelson Rodrigues. Não, de Nelson, você tem que ser a cara do Nelson. Às vezes eu concordo e às vezes não. Para fazer Shakespeare, você tem que ser shakespeariano e tal, não sei o quê. Nós fizemos uma grande brincadeira com o Sonho.
E eu sei que tem coisas muito sérias, como Hamlet, como Macbeth, como várias, Rei Lear, por exemplo, que é um... Ui, espero ter meus 70 anos para fazer Rei Lear ainda. Eu ainda quero um dia fazer Rei Lear. Quem sabe eu dirijo você se eu viver até lá. Mas pode ser agora, mas eu não tenho cara de uma pessoa muito velha. Eu sou jovenzinho, embora o Marcelo... Mas o personagem... Desculpa, eu não quero te cortar, mas assim, o personagem, né, o ator, ele pode fazer qualquer personagem. O ator pode ser mais jovem ou mais velho, ou o que for. Quando você tem o personagem dentro de você, quando você entende o personagem e sabe quem é ele e o que ele quer falar, ninguém percebe que você é mais velho ou mais novo. Ele vai ver o personagem. Então, isso é preconceito. As pessoas acham que tem que ser esse, tem que ser aquele, tem que ser gordo, tem que ser magro, tem que ser... Não. Você tem que ter a essência do personagem. E a essência dos personagens de Shakespeare é infinitamente universal. Então, você pode fazer qualquer papel. Pode fazer Rei Lear, sim. Eu dou aval para você. Ai, que delícia! Então, olha, vamos fazer assim, a gente pode fazer uma brincadeira e tal, você vem dirigir aqui em Mogi Guaçu, brincadeira. Edna, eu queria que você nos falasse, assim, brevemente, um relato breve, sobre essa brincadeira que o próprio Shakespeare faz dentro de Sonho de uma Noite de Verão, que é trazer Pirâmide Thisbe, que é um outro espetáculo dele, dentro de Sonho de uma Noite de Verão, tirando também assim uma casquinha de sarro dele próprio. Por que Shakespeare faz isso? O que houve naquela cabeça mirabolante dele? Então, ele escrevia o tempo todo, né? Tanto que você vê, ele escreveu naquele pouco tempo, ele escreveu as 38 peças que se sabe, mais os sonetos e tal, então é uma produção bastante grande para o tempo que ele trabalhou. Eu acho que o que ele... porque tudo... Isso é bom eu falar. Tudo que se fala sobre Shakespeare são suposições, né? As únicas coisas reais que você tem sobre Shakespeare é o dia que ele nasceu, porque tem a certidão de nascimento, o dia do casamento, porque ele casou com a mulher dele e que o filho nasceu meses depois, então ela já estava grávida quando casou e ela era mais velha do que ele. Os registros dos filhos e da propriedade dele. Isso tudo tem no cartório, mas assim, como ele foi para Londres, por que ele foi para Londres, outros fatos da vida dele você não sabe. Você sabe que o pai dele era um luveiro, ele fazia luvas, e ele queria que o Shakespeare trabalhasse com ele. Ele largou, saiu lá de Stratford, que era a cidade onde ele nasceu, e foi para Londres para fazer teatro. Tem gente que fala assim, ele era faxineiro do teatro antes de ser e começou a escrever, até você vê naquele filme Shakespeare Apaixonado, eles falam mais ou menos isso, que ele ficava passando papelzinho para as pessoas com personagens e acabaram colocando ele para escrever as peças. Mas isso não é provado, tá? Então, ele tinha um talento incrível para fazer isso que você falou, tirar sarro de si mesmo, sabe? Falar dos próprios problemas. Ele era extremamente humano. Até a Marta fez uma perguntinha aqui, não sei se vocês viram, ela entrou dizendo, Shakespeare inventou o humano. De quem é essa frase? Do meu grande ídolo, Harold Bloom. Harold Bloom ele morreu agora recentemente, ele é um professor da Yale, que escreveu que o Shakespeare inventou o humano. Então, qual é a teoria do Harold Bloom?
as pessoas, antes de Shakespeare, escreviam heróis perfeitos. Então, o herói, ele era bom, ele era... não cometia pecados, ele era íntegro e ele não brigava com ninguém, então ele era o grande herói. Todos os heróis de Shakespeare têm inúmeros defeitos, né? Então, ele criou o humano. Quando o Harold Bloom disse isso, ele quis dizer isso, que o Shakespeare mostrou o herói realmente com a cara dele, com todos os defeitos que o ser humano tem. Impossível uma pessoa não ter defeitos. Então, você vê os grandes... o Hamlet, que é o maior personagem de Shakespeare, e eu vou falar uma coisa aqui que eu sou muito criticada por falar, é que eu acho que que Hamlet não devia ser montado. Hamlet não devia ser montado porque é uma peça extremamente difícil, muito complexa, muito longa e que deve ser estudada, tá? Então, as pessoas, todo jovem quer fazer Hamlet, todo velho quer fazer Rei Lear. Ainda bem que você é jovem querendo fazer Rei Lear. E, então, os personagens... Agora já me perdi no que eu estava falando. Os personagens de Shakespeare, eles têm todas as qualidades e defeitos de todo mundo, então você se encontra nele. A coisa mais interessante ainda do que tudo isso é que todas as mulheres de Shakespeare são extraordinárias e fortes. E naquela época, as mulheres não podiam fazer teatro. Então, os papéis femininos eram feitos por meninos que ainda tinham a voz fina, que ainda... e eles iam fazer os papéis das mulheres. Mas se você olha, então você fala assim, a Julieta tinha 14 anos, se apaixonou, ela desobedeceu os pais. A Julieta, durante todo o tempo da peça, quem decide tudo é ela. Ela decidiu casar, ela decidiu fugir, ela decidiu ficar lá no mausoléu. O Romeu não fez absolutamente nada, ele só seguiu a Julieta. Então, ela é um personagem extremamente forte. E as pessoas fazem, assim, os erros, né, que eu falo, das montagens, fazem uma Julieta toda romântica, toda inocentezinha. Não, ela era uma baita de uma mulher forte que sabia o que queria e foi até o fim, né? Então, esses são os personagens de Shakespeare, são personagens fortes, personagens com defeitos, humanos, e por isso Harold Bloom sempre foi o meu guru. Eu lia todos os livros dele, porque ele realmente era apaixonado por Shakespeare, como eu, e ele sabia analisar a fundo os personagens e as histórias. Que é muito bacana, né? Quando você cita que meninas não faziam, verdade, meninas não faziam. E eram escolhidos. Isso dentro do sonho tem uma parte dentro que se fala disso, né? Que você vai fazer a menina porque você não tem barba, você tem a voz fina. Quer dizer, é quase ofensivo, né? É quase ofensivo para aquele ator que está ali. E realmente é fantástico. Muito obrigado. Era muito triste isso das mulheres não poderem fazer. Por que as mulheres não podiam fazer o teatro, né? Então, eu acho muito triste isso, mas ele conseguia dar um drible nisso, colocava os meninos em púberes, como eles falam, né? Com aquela vozinha mais fininha, mandava fazer vozinha fininha, e aí, de repente, um dia o menino chegava lá e falava, minha voz agora está assim, e não pode mais fazer a Julieta. Tinha esses problemas, né? Porque ele tinha que fazer uma menininha, uma mulher, e é diferente mesmo. Mas eu acho que todo ator pode fazer qualquer papel, tanto que eu vou fazer de novo uma montagem das Malditas, que é uma peça de um
de um autor nordestino, Saulo Queiroz, ele é de Campina Grande, e eu já fiz uma montagem dela aqui no Sérgio Cardoso e no Centro Cultural, e eu coloquei 2 homens fazendo 2 mulheres. Não caricatura, simplesmente eles eram mulheres. E eu acho isso interessantíssimo, acho que todo ator pode fazer qualquer coisa. Pode fazer Rei Lear. Vamos fazer Rei Lear. Mas tem que fazer um Rei Lear com uma base em Edna Ligieri, né? Não pode fazer um Rei Lear com qualquer pessoa que não saiba o que está fazendo. Vamos fazer um Rei Lear bem legal, trazer um... Porque o Shakespeare dá para você trazer ele para uma atualidade, dá para você dar uma arranjada. Claro, se a gente lembrar da... Como ela chama aquela crítica do Rio de Janeiro, acho que ela até morreu já. Todo mundo tinha Bárbara Eleodora. A Bárbara Eleodora. Com ela. Você estudou. Bárbara não lhe adora. A gente Bárbara brincava. não lhe adora, verdade. Então, assim, todo mundo tinha medo nos anos 80, 90 da Bárbara, né? Lhe adora, né? Ainda mais ter ela numa bancada e você está com Shakespeare, era pedir para não apresentar, você não vai embora, pega as malas e... era cruel. Você sabe da briga dela com Ulisses Cruz, né? Ela brigou com ele porque ela fez uma crítica horrível dele e ele ficou com raiva dela. E aí ela quis ir numa peça dele e ele barrou, não deixou ela entrar. Ela era jornalista também, né? Ela fazia críticas e foi um escândalo. Mas ela era uma pessoa incrível, tão generosa, sabe? A primeira vez que eu fui na casa dela, porque eu fui para o Rio e quis encontrar a Bárbara Eleodora. Eu falei, eu estudo Shakespeare, eu quero estudar com você. E ela tinha uma biblioteca imensa na casa dela, então tinha aquelas escadinhas de biblioteca, sabe? Que vai para lá e vai para cá. E ela falava, peraí, aí ela subia, pegava um livro, descia, pegava outro, e a gente ficou conversando assim horas e horas e horas. Aí ela foi fazer a Roda Viva, lembra? Né? Ela foi dar entrevista no Roda Viva, não sei se vocês chegaram a ver isso. E aí ela estou lendo o que a Marta está escrevendo aqui. A Marta fez Julieta na minha montagem de Shakespeare, Amor e Loucura, que tinha cenas de várias peças, e ela fez a Julieta. Uma ótima Julieta, por sinal. Então, eu estava falando do que mesmo? Quando ela foi para o Roda Viva. Ela foi para o Roda Viva. E daí o Zé Celso estava no Roda Viva, né? E o Zé Celso fez Hamlet, né? De 5 horas. Tinha 5 horas a peça, eu assisti. E então a Bárbara estava sentada lá e começaram a perguntar, e o Zé Celso não se continha. Ele falava, mas o que você achou do Hamlet, do meu Hamlet? E ela pegava e virava a cadeirinha e falava com outra pessoa. Aí ele, mas então, e o Hamlet que eu montei? Ela virava a cadeirinha e falava com outra pessoa. E ele insistia. Aí ele chegou para ela e fez assim, você não vai falar o que você achou do meu Hamlet? Ela falou, não era Hamlet. Próxima pergunta. Não era Hamlet. Ela era maravilhosa. Eu fui numa palestra dela na União Cultural, e aí tinha um monte de atores na plateia e tal, e o Ron Daniels veio da Inglaterra para cá e estava lá junto com ela. Estava o Raul Cortez, um monte de gente bacana. E aí uma menina da plateia falou assim, quando a gente tem uma dificuldade com um personagem, com quem a gente fala? Aí ela falou assim, com o diretor. Aí a menina falou assim, mas e se eu não concordar com o diretor? Ela falou, você pode trabalhar com outro diretor. Achei fantástico.
Porque ou você concorda com o diretor, ou então você vai trabalhar com o outro. Você vai trabalhar com o outro, porque não tem como. Eu queria mandar um beijinho ali para Marta. Marta, gente, é do mesmo grupo do Camilo, do Julieta, está tramando. Deixa eu comentar uma coisa, então, Bachito. Vai lá. Eu vou aproveitar para comentar essa conversa, porque a Marta mandou, antes que eu esqueça aqui, ela mandou aqui, né? O Romeu era um banana e fala com conhecimento de causa, né? Aí o Camilo respondeu para ela que, calma, Marta, Romeu tem função de escada para Julieta, senão não haveria trama. Afinal, Julieta está sempre tramando. Né? Um engraçadinho. Porque é o nome da banda deles, né? O nome da banda deles. Não, eles estão debatendo lá tá rolando comentários. Nos comentários. Né? Aliás, gente, eu ouvi a música nova do Julieta Está Tramando. Numa carona para São Paulo. Maravilhosa. Marta. Maravilhosa. Informação privilegiada do Marcelo, né? Antes de fazer a minha pergunta, só porque está rolando aqui os comentários, eu vou acabar esquecendo. A Ana Lu Bradio, é isso? Ana Lu Bradio. Ela falou que você começou a dizer que Hamlet precisa ser estudado, né? Que tipo de estudo você acredita que seria interessante fazer? Tá. O que eu acho, assim, por exemplo, por ser uma peça extremamente longa, difícil, eu acho que os atores deviam fazer leituras de Shakespeare, montar cenas de Hamlet, eu fico confundindo os nomes, de Hamlet, trocarem ideias sobre quem é esse personagem, né? Eu não sei se vocês sabem, Hamlet é a peça mais famosa de Shakespeare, mas ele escreveu a peça alguns anos depois que o filho dele morreu. E o filho dele se chamava Hamnet, né? Tanto que, quando a gente analisa Hamlet, na cena em que o Hamlet fala com o fantasma do pai, esse diálogo tem muito a ver com o que ele queria dizer para o filho dele, né? Na nossa imaginação, porque não existe nenhuma, como eu disse, não existe nenhuma evidência de absolutamente nada, apenas pelo que ele escreveu a gente vai deduzindo algumas coisas. E foi a peça mais pesada, mais difícil de ser encenada, foi Hamlet. Então, é bem possível que ele tenha escrito dentro do luto, né, da tristeza dele de perder o seu único filho homem, ele tinha 2 filhas. Então, eu acho que o Hamlet devia ser estudado, porque é muito difícil. Eu já assisti várias montagens de Hamlet aqui, na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas eu nunca fico satisfeita, e acho que as pessoas não ficam satisfeitas com o resultado, porque é extremamente complicado a personalidade do Hamlet, né? Por que ele não matou o tio de cara? Por que ele acha que o tio matou o pai, mas ele não sabe, e aí ele fica naquela coisa do ser ou não ser, né? Ser ou não ser. O que ele quer dizer com ser ou não ser? Eu sou uma pessoa ativa que vou resolver essa parada, vou tirar minha mãe dessa história, vou recuperar a herança do meu pai, ou eu vou aceitar o que está acontecendo, né? Então, ele tem problemas muito internos, tanto que ele renega a Ofélia. Por quê? Porque ele, naquele momento, ele não tem cabeça, ele não tem energia, ele não tem absolutamente nada para se dedicar a um amor. Ele precisa primeiro resolver o problema dele, o problema paterno, o problema materno, essa história do tio casar com a mãe, e a mãe aceitar aquilo. Então, existem muitos atalhos no Hamlet
que você precisa estudar muito. Eu acho que alguém só poderia montar Hamlet depois de estudar essa peça diariamente por anos. Né? Porque ela é realmente muito complicada, muito longa, e tem muitos sentimentos conturbados que devem ser, né? Não se pode afirmar nada, mas devem ser baseadas no luto do Shakespeare pela morte do seu filho. Aliás, eu vi um filme com o Kenneth Branagh, que ele inventa uma história depois, né? Ele inventa uma história depois que ele foi para Londres, porque ninguém sabe o que aconteceu depois que ele foi para Stratford, que ele deixou Londres. Ninguém sabe por quê e nem o que aconteceu. E ele morreu lá em Stratford. E esse filme é muito interessante. Muito interessante. Você ia falar disso, Alfredo? Não, eu era do outro filme do Kenneth Branagh. Qual? Do Hamlet. Do Hamlet. Fala, o que você acha? Não, mas termina de falar. Depois eu entro. Esse filme, ele mostra a mulher do Shakespeare, que era mais velha do que ele. Ele mostra a casa do Shakespeare, as filhas, né? E até inventa uma história de que a filha foi quem escreveu as coisas que o filho mandava para ele, ele achava que o filho era maravilhoso, mas na verdade era a filha. E é um filme muito interessante, mostra um Shakespeare mais simples, que ele se dedicou depois a ficar em casa, ele não fez mais nada. Isso, né, eu penso nisso e falo, meu Deus, eu não posso deixar o teatro nunca na minha vida. E como que ele conseguiu isso ou por que ele fez isso? Infelizmente, a gente não sabe. Mas esse filme é bem sensível, é uma coisa bem bacana. Mas fala do Hamlet, do Kenneth Branagh, que eu adoro também. Vamos lá. Então já fico mais tranquilo de falar do filme. Eu preciso falar primeiro que eu vou trair nossa canequinha do Diálogos Cênicos. Tá, com licença. Agora já falei que eu quero. Eu vou com a canequinha que veio de Stratford. Milena Monteiro, minha aluna, me deu, tá? Essa aqui eu tirei da minha cristaleira especialmente para hoje, tá? Então vou trair. Maravilha! Alfredo. Oi. A Edna quer uma caneca também. Ela quer uma caneca do Diálogos Cênicos eu também. Quero uma caneca. Eu já pedi da outra vez, né? Quando o Camilo fez aqui com a Camilo, a Marta e o Vicente. Eu quero uma canequinha do céu. Fala. Amanhã nós vamos imprimir as canecas. Nós estamos atrasados para entregar, né? Acho que a Sueli ganhou. A esposa do Gerson. Aí da live número 100 que a gente sorteou. A Giane, né? São as 3. Isso. E a do... a Bastida Giane. Aí, a do Silvio Brito e da Edna. Isso? Pois é. Manda ver. Eu assino embaixo. Você vai fazer o símbolo do Shakespeare para pôr na dela? Eu faço e te mando ainda hoje. Você manda? A Marta tá pedindo uma aqui, ó. Tá ficando bravo. Pode, né? Claro. A Marta pedindo caneca também. Bom, você não foi sorteada, Martinha. Desculpa, vamos lá, então. Deixa eu ir para minha pergunta. O Camilo também. Agora é uma enxurrada aqui. A pergunta que eu ia fazer basicamente era a seguinte, né? Eu tenho 3 versões para cinema. Eu assisti 2 montagens de Hamlet no palco. Uma, inclusive, foi no Teatro Sérgio Cardoso. Acho que foi com Marco Rica, isso em 1997. 97, credo, eu tô velho. Então, e eu tenho 3 versões. Eu tenho a do Laurence Olivier, tenho a do Orson Welles, né? O Hamlet em El Senhor, de quem que é? É o do Orson Welles? Ou é mais uma quarta versão? Em El Signore, que é feita lá no castelo na Dinamarca. Essa é do... Você acabou de falar. Gente, Covid tirou minhas coisas. Do Orson Welles. Orson Welles. E a do Kenneth Branagh. E eu sempre tive essa impressão, né? A hora que você falou assim, olha, essa peça não é para ser montada porque ela é muito complexa.
A sensação que eu tenho é que o Shakespeare escreveu Hamlet para o cinema, sem saber o que seria o cinema. Porque no cinema a gente tem condições de ter suporte para tudo o que a peça pede, né? Tudo que o texto pede. E eu não sei te dizer qual que eu gosto mais, tá? Mas a do Kenneth Branagh, ela é braba, né? Texto integral, eu gosto muito. Mas a minha pergunta não era essa, não. Você tem esse curso, o Desmistificando Shakespeare, certo? Para não sair do assunto de Shakespeare ainda. Eu tenho uma sensação que aqui no Brasil existe uma tendência de se achar o Shakespeare muito difícil por conta do texto, da linguagem. E aí a gente pega o Milor Fernandes, que tem umas traduções muito legais. Exatamente. Né? Ele aproxima de uma linguagem mais fácil. Você concorda que o Milor ele conseguiu pegar esse espírito do Shakespeare e trazer para a nossa língua de uma maneira mais simples? Porque eu li umas 4 traduções dele, eu gosto muito. Olha, por exemplo... Isso ajuda a desmistificar o Shakespeare? Totalmente. Domingo passado, o meu neto de 13 anos me mostrou um livro que ele está lendo de Machado de Assis. E falou, nossa, tem muita palavra difícil. E realmente, Machado de Assis é um escritor espetacular, mas naquela época se falava assim. Então, naquela época de Shakespeare, se falava daquele jeito. E isso era popular, né? Tanto que você pega... É bem difícil vir do original do Shakespeare, porque tem um inglês arcaico que você tem que traduzir para o próprio inglês. Então, por exemplo, eu acho o Milor fantástico. Eu faço as traduções das peças que eu dirijo. Eu fiz os 2 Fidalgos de Verona, eu fiz chamado As Fidalgas, porque eu mudei o sexo dos personagens. Então, ao invés de serem os fidalgos, eram as fidalgas. E eu peguei o texto e fiz com que o texto ficasse mais simples para caber na boca dos atores, porque você pode fazer, eu já vi na Inglaterra montagens de Shakespeare com texto original, tal. É complicado para entender, até para os próprios ingleses. Mas é legal, bom, vamos fazer uma coisa e vamos homenagear Shakespeare da maneira como ele era. Mas hoje em dia, e falando em português, porque se você vai traduzir o inglês antigo para o português, você vai ter palavras que ninguém vai entender e frases que se traduzem totalmente erradas que as pessoas não entendem porque falaram aqui, né? Então, eu procuro fazer com que as falas sejam mais simples. Quando você fala da estrutura de Shakespeare, por que é tão popular? Porque ele tem uma estrutura que é, inclusive, usada para várias coisas, inclusive para novela, para... Onde você começa, onde você tem o ápice, onde você tem os problemas, como que termina. As peças de Shakespeare sempre terminam numa festa, mesmo as tragédias, né? É uma festa de tragédia, mas é uma festa, todo mundo junto. Então, ele tinha um segredo, que não é segredo, né? Ele tinha essa estrutura que ele seguia e que funcionava, e que as pessoas ficavam desesperadas e gostavam. Então, como que a gente faz uma pessoa gostar de Shakespeare? Você tem que mostrar que as peças dele são totalmente populares. Por exemplo, eu tenho muita vontade de montar Medida por Medida. Medida por Medida é uma peça política, né? E é uma comédia. Então, ele mostra, o que ele mostra no Medida por Medida? A corrupção, os pecados dos grandes, a fome de poder e tudo mais, a igreja interferindo na política. Então, isso é extremamente atual, né? Você pode até mudar os personagens e colocar os personagens atuais. Você pode fazer muitas coisas com Shakespeare.
você pode pegar uma cena de uma peça e fazer outra peça, como as feiticeiras do Macbeth. Existe uma história ali, né? As bruxas. Se você pode, e já existiu isso, Camilo até fez uma peça sobre as bruxas de Macbeth. Então, tem muita coisa ali que você pode usar. É muito rica a coletânea das peças. Dá para dividir, fazer 3, 4 peças de uma só. Você pode fazer comédia do drama, você pode fazer drama da comédia, e tudo isso cabe. Então, quando você vê Romeu e Julieta feito pela Mônica, né, no gibi da Mônica, quando você vê Romeu e Julieta, vocês vão falar agora, eu sei que eu sou velha, do Recruta Zero, quando você vê, é verdade. No Side. Então, você vê que você pode fazer aquela história de diversas formas e ela não vai perder aquela essência maravilhosa que estes jovens ensinaram aos pais que se deve viver em paz, né? Eles precisaram morrer para que os pais entendessem que não existe essa coisa da rivalidade de famílias, de dinheiro, de poder, de tudo. E você pode fazer isso de diversas formas. Você pode fazer uma tragédia, você pode fazer uma comédia, você pode mostrar de várias formas. Assim como você pode mostrar Macbeth de várias formas. A Lady Macbeth é um personagem incrível, você pode falar dela durante horas, né? Ela também era a mulher forte que fez com que ele tivesse coragem, né, de lutar contra tudo aquilo e querer ser o rei. Então, tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para ler, tem muita coisa para montar. E eu tenho uma fome de montar Shakespeare, né? Eu quero, mas eu não consigo, porque, como você falou, é muita gente, não tem dinheiro, a gente não tem apoio do governo, não tem nada. Por exemplo, uma coisa que eu gostaria muito de deixar aqui para discussão. Todas as grandes cidades do mundo, e até as pequenas, têm Shakespeare no parque. Por que a gente não tem Shakespeare no parque aqui? A gente tem um parque do Ibirapuera, a gente tem vários parques em São Paulo. Eu já apresentei para a prefeitura, para o governo, projetos de fazer peças de Shakespeare ao ar livre nos parques. Eles não querem investir. E a maioria diz assim, mas o povo não gosta. Então, eu vou contar uma história. Eu fui fazer uma peça de Shakespeare em Guarulhos. Quando chegamos lá, o teatro estava fechado. Fecharam o teatro, por causa dos bombeiros que fecharam, porque não era seguro, não sei o quê. Então, todo o elenco pegou e disse assim, mas a gente tem que fazer a peça. Tá bom, então vamos para a praça. Tinha uma praça lá em Guarulhos e a gente fez a peça na praça. As pessoas iam chegando e iam sentando no chão da praça e ficaram assistindo. E, no final, vieram conversar com a gente e aplaudiram, pessoas simples, pessoas ricas, pessoas de todo tipo, que veio para a praça para ver. Então, por que a gente não tem Shakespeare no parque? É extremamente popular, é bonito, é uma cultura, porque te ensina um monte de coisas, mostra diversas características do personagem. O Harold Bloom, ele diz que todos os personagens, absolutamente todos os personagens que você criar, já existem em Shakespeare. Então, por que a gente não usa isso, né, como uma coisa cultural? E aí você pode fazer uma peça de Shakespeare, por exemplo, começar no Parque do Ibirapuera e, de repente, essa peça vai para um outro parque, começa uma outra no Ibirapuera e a gente começa a rodar os parques com as peças de Shakespeare. Mas, infelizmente, eu já lutei anos e anos por isso e não consigo.
não adianta nem a gente ter boas ideias, né? Shakespeare com teatro estudantil dá certo? Totalmente. Olha, Totalmente. Estou me animando aqui, meu grupo é grande. Totalmente. Pode me chamar. Pode me chamar. Porque... É grande e é bom o grupo dele. É bom. E é incrível como as crianças, os adolescentes, os estudantes, todos gostam muito quando eles começam a entender essa história do desmistificando, né? Ai, mas não entendo. Não, vamos lá, vou te explicar o texto. Olha, isso aqui. O que aconteceu? É muito simples, o enredo é muito simples. Ele é profundo nas coisas que ele mostra sobre a vida, sobre os personagens, sobre o ser humano. Isso é o que é o grande presente do Shakespeare para a humanidade. E é por isso que a coleção de Shakespeare é o livro mais vendido do mundo, só perde para a Bíblia. Tá? Então, no mundo inteiro se lê, se monta e se estuda Shakespeare. Então, fica aí o meu protesto por não conseguir fazer Shakespeare no parque. Já ficou um protesto e uma provocação aí, olha. Vou pensar nisso. Ô, Edna, antes de eu devolver para esses dois moços que nunca me deixam falar, hoje eu vou judiar um pouco, eu vou fazer mais uma pergunta, tá? Mudar um pouquinho de assunto. Você dirige ópera também. Uhum. Né? Faz direção de cena para ópera. A gente esteve aqui, está fazendo um pouco mais de um ano, com um primo meu, o Carlos Fernando Fiorini, que é músico, né? Ele é professor na Unicamp, aqui pertinho da gente. E eu fiz uma pergunta para ele enquanto diretor de coro, né? Ele trabalha em coral na ópera. Perguntei como que se faz para ensaiar uma ópera, porque você tem tantos aspectos, né? Você tem a parte do coro, você tem os personagens principais, e você tem música, você tem cena, e você tem a orquestra, né? Ele deu o ponto de vista dele contando como que é para montar todo esse quebra-cabeça, que é um emaranhado de coisa para arrumar ao mesmo tempo, né? E eu queria te saber de você, como que a gente faz para dirigir cena para ópera? O que tem de diferente? O que tem de diferente é o seguinte, é que você tem que se basear na música. Então, quando você está no teatro, quando eu estou no teatro, eu leio o texto 500 vezes, eu discuto o texto com todos os membros da equipe, o figurinista, o cenógrafo e tal, e pronto, tá? É isso aí. Quando você faz a ópera, você tem o maestro, você tem que juntar a cena com a música. Então, por exemplo, quando eu dirigi a ópera Romeu e Julieta, no Teatro Sérgio Cardoso, com o maestro Abel Rocha. E então era assim, eu quero pôr uma luta de espada. Não pode, porque vai bater a espada e tem a música e não sei o quê. Não, como que não pode? Tem que bater de acordo com a música. Então, a gente vai fazer a luta de espada. Eu quero a luta de espada. E a gente fez a luta de espada. A ópera... Então, você tem que ter... É uma equipe muito grande e você tem que trabalhar em conjunto com todas essas pessoas, porque você não pode simplesmente chegar lá e falar assim, eu quero que o Romeu pule da varanda lá da Julieta e faça um trampolim aqui e tal. Você vai ter que mudar a música, porque ele canta nesse momento, então como é que ele vai fazer isso, né? Então, você tem alguns limites do que você pode fazer dentro da música. E também tem muitos preconceitos. E tem muitas pessoas que falam, não, mas a ópera sempre foi assim. Então, por exemplo, eu não gosto de cortina. Eu acho que cortina, você assiste um ato, fecha a cortina, abre cortina. Né? Eu acho que o público adora ver o cenário ser montado, ver como é que é lá atrás, né? Então, eu
tirei as cortinas do Romeu e Julieta, só fechou no intervalo. E aí as pessoas, não, mas não pode, não sei o que. Depois, ai, sabe que ficou legal, né? Sabe? Então, eu acho que agora que eles estão colocando diretores de teatro para dirigir a cena da ópera, já faz algum tempo, né? Faz bastante tempo. A ópera mudou, porque antes vinha um cantor com as mãos para baixo, assim, cantava, aí vinha o outro, cantava, e a ópera é uma história. Então, essa história tem que ser contada. E quando os diretores de teatro começaram a dirigir os cantores, isso tomou uma vida completamente diferente, né? Então, respondendo a sua pergunta, é complicado. Primeiro, porque tem ego, né? A gente sabe disso. Tem ego, tem as brigas, não, eu quero que seja assim, não, eu quero que seja desse jeito. A gente tem que se adaptar, tem que aceitar algumas coisas, outras você tem que lutar para isso. Não é tão simples como dirigir uma peça. Na peça, o diretor é o manda-chuva, ele manda em tudo, ele fala tudo, ele que decide tudo. Na ópera, não, você tem um diretor artístico, você tem um maestro, sabe? Então, isso você tem que agir conforme as ordens deles e lutar pelo que você quer. Né? Tem que dar uma administrada e tentar convencê-los daquilo que você quer, ou conseguir as cortinas e conseguir a luta de espadas. Então, eu já me senti vitoriosa. Marcelo? Hello! Hello! Nossa, gente, eu dirijo só não, tá? Eu também escrevo, eu dirigi peças minhas. A Marta faz parte do meu grupo de teatro desde o começo, desde bem novinha. Ela fez a Julieta, ela fez as Fidalgas. Nas Fidalgas ela fez um cachorro, que em todas as peças que eu assistia dos Três Fidalgos de Verona, o cachorro era um cachorro de verdade. Eu falei, eu não quero um cachorro de verdade, eu quero um ator fazendo cachorro. E eu propus isso para a Marta, e ela ficou assustada no começo, mas depois foi um sucesso estrondoso. Quando ela entrava para os aplausos, as pessoas ficavam doidas. O cachorro que ela fez nas Fidalgas. Muito legal. Aliás, eu ia falar mesmo da peça que você fez, as peças que você fez. Está até aqui comigo, ó. Autora, diretora, produtora e atriz, mostra de dramaturga, e da sua autoria Drink L'Amour, A Última Chamada, Modernidades de Shakespeare. E os versos ilegais. Shakespeare, né? Os versos legais. Então, não, os versos... Fala. Pode perguntar. Não, pode falar. Por favor, please. Fale, o seguinte, o autor dos versos ilegais é Ricardo Albuquerque, um amigo meu, e ele escreveu peças. Ele foi torturado durante a ditadura, e ele escreveu poesias lindas, lindíssimas. Ele tem um livro que chama Versos Ilegais, que tem poesias maravilhosas. E ele escreveu um palíndromo existencialista de Shakespeare, que é Somos, porque é um palíndromo, né? Para quem não sabe o que é palíndromo, é uma palavra que se lê de trás para frente ou de frente para trás, ela é a mesma palavra. Então, somos é essa palavra. E a frase mais famosa de Shakespeare é ser ou não ser. Então, ele escreveu Somos. Eu fiquei assim apaixonada pelas poesias dele, e eu falei, eu quero montar isso. E daí a gente fez uma peça em que as pessoas estavam diferentes, não era uma interpretação assim, personagens conversando, nada. Eles formavam cenas como se fossem fotos, e daí eles saíam dessas cenas e falavam
poesias do Ricardo entremeadas de cenas de Shakespeare. E foi um sucesso, foi grande, com música de New Order, tocada por um quarteto de cordas. Então, fez um sucesso muito grande, eu tenho muito orgulho desse trabalho. Também é uma pena a gente não poder continuar, não pudermos continuar com isso, porque sempre o problema é dinheiro, é teatro, é patrocínio, essas coisas, a gente não continuou. Mas é isso, esses são os Shakespeare e os versos legais. Ô, Marcelo, eu acho que... Oi, gente batendo na porta aqui. Então, é isso que eu ia falar. Está na hora de acabar. Quem é? Camilo! Fala, meu amor. Tá sem áudio, Camilo. Tá sem áudio, Camilo. Agora você cortou o microfone. Continua sem áudio. Sai e entra de novo. É que essas pessoas são tão chiques que ela tem esses Mac. Esses Mac não funcionam com a gente. Ai, meu Deus. Pois é, né? Hoje eu tive que comprar um cabo para poder ligar o monitor no meu Mac, porque não tem cabo que entra no Mac. Vamos lá, agora noite, temos áudio, Camilo. Boa noite, Camilo. Boa noite, Edna. Fala, Camilo. Te amo. Eu também te amo. Ai, que delícia participar aqui da tua live. Eu tô assistindo aqui, tô viajando, tô achando o máximo. Muito obrigada. Você já participou do Desmistificando Shakespeare, né? Já, é difícil. Nossa, eu tinha altos papos com a Edna aí, porque, cara, eu acho Shakespeare muito difícil. E para mim, particularmente, assim, tem coisa que é difícil de eu me ligar, sabe? Que eu falo assim, meu Deus, que coisa difícil. E aí bate numa coisa que eu falo, ninguém vai atualizar esse cara, né? Até mesmo o Romeu e Julieta com o Leonardo DiCaprio, que é um dos filmes mais famosos, né? Que teve essa releitura. Eles mantiveram os diálogos, né? Texto original. Eu falei assim, nossa, perderam uma oportunidade. É muito bom, eu amo, mas assim, perderam uma oportunidade ou não, Edna? Perderam. Eu acho que o texto original é muito complicado. É uma linguagem muito difícil. E pode ser feita no teatro, sim. Tem pessoas que querem ver, e tem pessoas estudiosas de Shakespeare que querem ver no original. Mas eu acho que a gente consegue arrebanhar todo o público falando de Shakespeare de uma forma mais popular. Fácil, mais popular. Mas que legal esse papo aí, Alfredo, Bachito, Marcelo, super assim antenados, né, na tua carreira, né? E olha, assim, meus elogios são infinitos para a Edna. Eu conheci a Edna melhor fazendo uma ópera no Sérgio Cardoso. Foi a primeira vez que eu pisei naquele palco. Eu tinha conhecido ela pouco tempo atrás e ela me chamou para fazer a estreia mundial do Sombreiros de Copa. E Três Sombreiros de Copa. E aí eu já vi a Edna ali nos bastidores dirigindo ópera. Que coisa complexa. Você dirigindo, atuando aqui numa cena, a galera cantando do outro lado, sabe, Alfredo? Uma coisa doida. Daí depois a Edna me convidou para fazer assistência para ela no Romeu e Julieta, mas eu não dei conta. Porque era assim, caramba, eu via a própria Julieta ou Lady Macbeth, aquele Lady Macbeth do mal, né? Mas eu vi essa mulher forte de Shakespeare ali brigando para marcar o ponto dela na direção, que assim, ópera é uma coisa culturalmente muito já estabelecida, né? Você quebrar qualquer coisa, qualquer
qualquer modo de fazer uma ópera, você tem que brigar muito, né? E a Edna conseguiu fazer isso muito bem, toda polida, toda profissional. Eu falo assim, nossa, eu acho que eu não daria conta. Mas ela arrebentou, e além disso, ela não falou para vocês, mas ela foi elogiadíssima na imprensa italiana. Não é verdade, Edna, por essa peça, por essa ópera? Não vou ficar jogando confete em mim mesma, né? Não, mas, as pessoas diziam, as críticas diziam que eu era ousada, porque eu fiz cenas que as pessoas não fazem na ópera. Mas não era nada demais, era só uma coisa diferente. Não, mas foi incrível. Coisas diferentes. E, quando vocês estavam falando do Romeu e Julieta, eu não sei se você vai se lembrar, Edna, do Zeno, o Zenoide. E ele sempre me deu aula de dramaturgia e esteve aqui em Mogi Guaçu por algum tempo, e ele sempre falava, eu ainda monto Romeu e Julieta de jeans e camiseta branca. Sim, por que não? Imaginando, né? Uma linguagem nova de jeans e camiseta branca. Que loucura, gente. Ai, mas não deu certo ali, já se foi e não acabou no mundo. É difícil porque as pessoas eles não querem aceitar isso, né? Então, por exemplo, os jovens Romeu e Julieta, eles eram jovens super atuantes, eles eram jovens que sabiam o que queriam. Então, você pode colocar trazer o Romeu e Julieta para agora. Aliás, teve, eu não vou lembrar o nome do grupo, que inaugurou o Globe Theatre em Londres. Como era o nome dele? Eles faziam as coisas em perna de pau. Era um grupo famoso no Rio. Eles fizeram Romeu e Julieta na favela. Você pode fazer onde você quiser, porque a história é universal. É isso que é maravilhoso no Shakespeare. Acho que é o Amir Haddad, né? O Amir Haddad, não foi? O grupo do Amir Haddad. Não, foi antes. Foi quando eles inauguraram lá, que foi o pessoal... eu esqueci o nome, desculpa, e perdão pelo grupo, porque eles são sensacionais, e eles conseguiram uma coisa que ninguém no Brasil ficou sabendo, assim, muito pouca gente ficou sabendo, e eu fico muito brava com isso, porque artistas brasileiros são tão bem recebidos no exterior, eles inauguraram o novo Globe Theatre e não foi divulgado como deveria, sabe? Eu vou lembrar o nome deles, porque eu preciso falar deles. Então, você pode fazer Lady Macbeth na favela, você pode fazer Medida por Medida nos tempos de hoje, você pode fazer Macbeth nos tempos de hoje, tudo você pode fazer, porque a história é universal. E daí você muda, não é mais rei, é presidente, não é mais, sabe, não é a lady, é uma mulher comum que trabalha, que faz um monte de coisas, mas os textos são tão abrangentes que não tem problema nenhum você fazer em outra época, com outro figurino, o que você quiser. E Macbeth tem a lenda, né? Que quem monta Macbeth passa por uma maldição. Aí me convidaram para atuar em Macbeth alguns anos atrás, aqui no Sesc, da Avenida Paulista. A gente ficou em cartaz lá, acho que foram 2 ou 3 meses, direção do Ederson José e da Arieta Corrêa. E eles fizeram uma ambientação no Nordeste brasileiro e chamaram aquelas 3 ceguinhas lá de Campina Grande, não sei se vocês conhecem, as 3 irmãs que tocam coco, que são cegas. Tem até um documentário sobre elas chamado A Vida é para o que a gente nasce. Acho que é esse o nome. A pessoa é para o que a gente nasce. A pessoa é para o que nasce. Tem uma música delas que a Fernanda Takai com o John gravaram. Tem um clipe maravilhoso. Então, e aí, olha só que louco. Eles chamaram a ceguinha, né? As ceguinhas vieram para cá e junto com a cuidadora deles, a Valneide, que está lá no documentário também, né? Aí elas ensaiaram a peça aqui e depois a gente estava até jantando aqui na minha casa, as ceguinhas, a Valneide.
a Valneide reclamando de muita dor nas costas. Isso foi bem no finalzinho do ensaio. Aí elas voltaram para Campina Grande, e depois elas iam voltar uma semana antes da estreia, para depois, porque até a data ser marcada, já estava tudo ensaiado a peça. Menino, elas foram para Campina Grande, no dia delas voltarem para cá, ou seja, uma semana antes da estreia, Valneide morreu. Aqui, cuidadora delas. Aí elas já estavam desistindo de vir para São Paulo. Teve um câncer arrebatador e a Valneide acabou morrendo. E a Valneide era o braço direito das três ali, né? Aí todo mundo abalado e não, tem que ir, elas vieram. Aí depois, agora eu fiquei sabendo, há pouco tempo atrás, que uma das irmãs das ceguinhas também faleceu, a Maroca, que acho que é a mais velha, sabe? Assim, Macbeth, que medo, que peça difícil, né, meu? Não sei, complicado. É que, assim, se vocês me permitem falar sobre isso, existe uma maldição, né? Uma maldição de Macbeth. Então, eles falam que ninguém de teatro fala Macbeth no palco, a não ser durante a peça. Você não pode falar, porque senão pode acontecer alguma coisa. E tem algumas coincidências, né? Mas eu dei um curso uma vez para 50 atores, 40 atores, lá na oficina Mazzaropi, e o pessoal da secretaria queria que eu montasse um espetáculo. Então, eu fiz, como era muita gente, eu fiz várias cenas de Shakespeare, só a cena. E aí tinha a cena do Macbeth. E a cena do Macbeth era em cima de um tablado, e tinha uma escadinha que tinha que subir para o tablado e tal. E todos os dias, antes de começar o Macbeth, eu falava assim, Deus, pelo amor de Deus, não ajuda, né? Não vai acontecer nada nesse negócio aqui. E aí, o dia, eu não fiz isso, eu estava muito ocupada, eu não fiz. A menina que fazia a Lady Macbeth quebrou, caiu, quase quebrou a perna. Aí, pronto. Então a maldição é verdade, gente. Caramba, assim, o Antônio Fagundes fala disso nos 7 minutos, né? Aquele texto que ele montou, ele fala bastante dessa maldição. A gente, maldição do Macbeth. Mais uma campainha aqui. Peguei bem nessa história, gente. Boa noite. Boa noite. Oi, gente. Oi, Edna. Oi, Camilo. Oi, meninos. Oi. Edna, eu me lembro dessa peça, gente. Eu lembro que, assim, não foi só isso que aconteceu. Estourou o holofote. Isso. O ator escorregou no palco. É maldição pura mesmo. E aí a atriz caiu, nossa, foi um auê, eu falei, meu Deus do céu. Mas também o texto da Lady Macbeth, que eu tenho decorado até hoje, que é horrível aquilo. Vinde a voz, espíritos do mal. Aliás, nada, né? eu queria até fazer um comentário. Nossa, alguém acha que tá com o volume alto, que tá... Aqui, deixa eu ver. É o Alfredo, da Marta, eu assisti uma montagem... enquanto ela tá falando, eu corto. Eu assisti uma montagem, Alfredo. Você falou de fazer isso com os seus alunos, que são mais jovens, né? Eu assisti uma montagem de Macbeth. Talvez a Edna ou a Marta possam me ajudar. Que era um infantil. Eu falei assim, não, eu vou sair de casa, eu vou ver alguém montar um infantil de Macbeth. Esse texto pesado, cheio de assassinato, sangue... Como que vão montar isso, né? Como que vão montar isso para criança? E aí nas partes dos assassinatos, Alfredo, olha que legal, é um grupo bem conhecido, que eu não lembro, foi no Sesc Santana que eu assisti. Na hora dos assassinatos, eles pegavam os atores e colocavam numa catapulta, vamos mandar para o espaço, e mandavam para o espaço, para não ter sangue. O assassinato eu achei genial, cara. Então... Bora montar com a criançada aí, Alfredo. Vai lá. Vambora. Eu sou meio maluco, hein? Olha, eu tô pensando na puta aí. Olha, eu quero, hein? Eu faço questão de te ajudar. Eu lembrei o nome do grupo que inaugurou o Globe Theatre em 2012. Era o Grupo Galpão.
O Galpão. Oh! Esse Peixoto teve com a gente aqui. Nesse Peixoto. Do Galpão. Ô, Alfredo, eu tô pensando na catapulta. O que você vai fazer? Meu, depois Vou que eu fiz testar no Bachito. Você lembra das pipas, né? Olha, eu tô meio aqui, adoentadinho. Você não vê que hoje, Marta, eu perdi um pouco o foco, meio assim. Que eu não é bem assim, ela mudou. Eu tô dodói, sabe? Hoje eu não tô de muita brincadeira, sabe, Marcelo? Mas assim, eu também sou um ótimo diretor. Talvez a gente não use catapulta e coloque você dentro desses canos de esgoto, entendeu? E manda você embora. É uma nova versão. No ralo. Ô, Marta, você fez uma pergunta, você ainda não estava no ar, olha. Queria que você faz pessoalmente agora. A pergunta? Por que ela não fala a frase emblemática? Edna, fala essa frase maravilhosa. A minha frase é assim. Eu tento ser modesta, mas me faltam argumentos. Eu acho essa frase incrível. Eu uso sempre funciona. Para pessoas inteligentes, é claro. Para pessoas quando eu pergunto se eu estou bem, eu falo, eu estou lindo, maravilhoso, gostoso, simpático, charmoso e humilde. Essa é a minha frase. Peraí, deixa o Marcelo falar. Quando perguntam se eu estou bem, eu respondo, eu estou lindo, maravilhoso, gostoso, simpático, charmoso e humilde. É a minha frase. Com certeza. É aquele questionamento, Se você não fizer propaganda de você mesmo, como é que vai ser, né? Eu quero falar a minha também. Fala. Eu só não sou perfeito porque eu sou modesto. É boa também. É quase igual a minha. Tem o mesmo. Mas a sua frase, ela é bem atual, né? Ela é bem atual nesse contexto que a gente vive. E a gente pode usá-la e pegá-la para a gente, entendeu? Quando a gente não tiver mais argumento, a gente responde que falta modéstia, né? Ou inverte também, não tem modéstia porque não tem argumento. Né? Pode inverter ela também. Gente. Mas, gente, a gente está falando muito, está falando de Shakespeare, lógico, mas vocês já viram a Edna atuar alguma vez? Epa! Ela fez um clipe que ela tá uma delícia. Pode falar, Edna? Eu fiz o clipe do Raimundo. E faz muito tempo isso, né? Porque os Raimundos nem eu... O Rodolfo nem canta mais nos Raimundos. Mas o meu filho era muito fã deles. Meu filho era adolescente e ele amava os Raimundos. E aí me convidaram para fazer esse clipe com a Grace Gianoclas e o Carlos Messeni. É o Puteiro João Pessoa, né? O nome. Aí eu falava, como é que eu vou falar para o meu filho que eu estou fazendo um clipe do Puteiro em João Pessoa? Mas era o nome da música, mas ele era apaixonado pelos Raimundos, então foi. E eu fiz a mãe do Rodolfo. E aí legal, depois o Rodolfo deu a fita do clipe e escreveu para o meu filho: se liga, mano, que a mãe também é minha. E ele amou, guarda até hoje. A Marta estava falando alguma coisa com o microfone fechado. Peraí, deixa eu abrir para ela. Não, se você deixar o microfone aberto, eu vou ficar só falando. Eu estou treinando silêncio. Não, é que ele está fechado, porque está dando retorno no som. Tá? Você querendo ele falar, é tão fofo, pode abrir. Ele é tão fofo, né, Edna? Vocês sabem, né, meus amigos, que eu falo demais, então. Mas estou reconhecendo, isso já é uma modéstia. Não, mas a Edna é multi, gente. A Edna já fez coisa para Receita Federal, né, Edna? Como atriz maravilhosa. É uma atriz incrível também, tem mais essa, né? Que me fez fazer um cachorro. Tive tendinite na pata, mas foi ótimo. Tirando isso, foi incrível. Eu quero fotos disso. Manda pra gente, Camila. Oi? Viu?
Eu quero fotos do cachorro. Manda pra gente, Camila. Eu mando. É que eu não vou achar agora, porque meu computador é uma bagunça. Mas eu nunca vou me esquecer do dia que eu falei para Marta, assim, eu tenho um personagem para você. Ela, ai, que maravilha, tal. Eu falei, só que ele não fala. Ela, como assim não fala? Fala. Então, você vai fazer um cachorro. Aí ela olhou para mim e fez assim, não, preciso pensar. Fez um sucesso estrondoso, as pessoas ficavam loucas com o cachorro que a Marta fez. Foi sensacional. Tá, fechou. Era muito bacana. Deixa eu abrir de novo aqui para você. Eu não estou conseguindo abrir para você, Marta. Tá fechado, Marta. Seu microfone. Para de falar. Abre o microfone. Marta. Tá fechado seu microfone. Agora sim. Aí. Gente, foi a experiência mais louca da minha vida e eu agradeço a ela até hoje, porque foi antes do cachorro e depois, para mim, como atriz. Porque aquilo foi uma experiência muito louca. Eu fiz uma preparação, os cachorros andavam atrás de mim no meio da rua, foi uma coisa muito bizarra. Começou a virar um negócio meio estranho, sabe? Eu latia, eu aprendi demais. Era muito incrível. E aí eu lembro de cenas, assim, das pessoas levantando, procurando quem era eu, né, que fazia o cachorro. E aí minha mãe já é falecida, mas minha mãe foi no banheiro do teatro e ela falou que o comentário era assim, gente, o que é aquele cachorro? Ninguém falava o que é aquele ator ou atriz que faz o cachorro. E isso, para mim, foi o maior prêmio da minha vida, porque eu consegui ultrapassar um lugar que se eu não acreditasse e não fizesse aquilo com dignidade, ia ser só uma pessoa de 4 tentando ser uma coisa que nunca seria. Então, para mim, foi uma grande experiência e guiada por ela, que sempre me deixou, lembra, Ed? Foram crises e mais crises. Aí eu lembro que eu decidi. Falei, ou eu faço isso hoje, e aí começou a sair tudo que eu tinha observado, e transpirava pela língua, e aí a pata, eles humanamente, é impossível imitá-los, porque eles andam na diagonal, eles têm a parte lateral, não é que nem a gente trocado. Então, assim, são muitos detalhes que eu aprendi, e que, cara, era um cachorro, né, e chamava caranguejo o cachorro, olha que loucura. Então, assim, uma confusão, mas para mim foi uma grande experiência. Exercitou a sua fé cênica mesmo, né? Demais. Eu lembro que eu pensei, mas foi muito rápido, não foi, Ed? Eu falei, preciso pensar. Tá bom, aceito. Tipo, fiz. Para mim foi, nossa, eu agradeço ela até hoje. Julieta também. A Marta gosta muito de falar. Então, eu falei assim, ela vai fazer um personagem que ela não fala, né? Então, ela vai ter que botar tudo isso, toda essa energia para fora sem falar. E foi isso que foi fantástico. Como eu dei a Julieta para ela, quando eu distribuí os papéis, que eu falei que ela era a Julieta, ela quase chorou. Como que eu vou fazer a Julieta, essa menina que não tem... Não, eu quero fazer Lady Macbeth. Não, você vai fazer a Julieta. Foi sensacional, ela foi uma Julieta maravilhosa. Porque eu acho que todo ator pode fazer tudo. É só se jogar. Então deixa eu fazer Tu não quer falar? Faz a pergunta, Baixito. Não, você estava falando que eu vou dar um cachorro para ela, porque ela não para de falar, e eu vou fazer com que ela exercite o outro lado de Marta. Os diretores são cruéis com a gente assim mesmo, eles fazem tudo para dar o oposto da gente, só para ferrar a gente. Não é para ferrar. Eu acho que quando você vê o seu oposto, você ganha muito. A Marta ganhou muito nisso, né? Porque se você sempre faz o mesmo papel, você tem muitos atores que são bons, mas eles são bons naquele papel, eles não são capazes de fazer outras coisas. Eu sempre dou o oposto, porque eu acho que você pode fazer tudo. Então, ele vê um outro lado e fica sendo um ator completo. Não adianta você, assim, eu sou comediante, então eu só quero fazer papel engraçado. Não vai fazer um drama para você ver a diferença e você, inclusive, saber o que você traz para a sua comédia.
Então, não é crueldade, não, é ensinamento. A modéstia saiu de lá. Deixa eu fazer o teste para essa peça nova, Suas Malditas. Aí a gente pode ir para Mogi Guaçu apresentar. Eu tô aqui também. Serve uma outra maldita? Tá. Você topa fazer uma mulher de verdade? Não é uma mulher estereótipo, é uma mulher. Ele é quase uma mulher. Ô, Marta, repete o que você falou. Não, que o Baixito ia arrasar, né, Edna? Aí o Marcelo falou, ele é quase uma mulher. Olha lá, para virar é só para entrar no papel, é muito fácil. Como ator, eu acho. Eu gosto desses desafios. Eu acho difícil fazer mulher, como acho dificílimo fazer gay, por exemplo. Embora eu seja casado com menino, eu acho dificílimo fazer gay. Eu aplaudo. Porque as pessoas vão para o estereótipo. As pessoas vão para o estereótipo. Então, eu sou gay, então eu tenho que andar assim, eu tenho que falar assim. Não, você tem que internalizar isso, você tem que se sentir o gay. E aí você vai agir normalmente. É a mesma coisa que eu falo, você faz uma mulher, você tem que se sentir uma mulher. Não tem que fazer trejeitos, não tem que ser engraçado, não, tem que ser uma mulher, como uma mulher pode fazer um homem. E isso ajuda muito, ensina muito para o ator, porque ele vê o oposto, e aí ele aprende mais sobre o universo dele. Olha, ele fica assim. Será eu estou já puxando a Maria Clara Machado no Pluft dela, que ela sempre colocava o Pluft dela uma menina, porque ela falava que homens fazendo Pluft perdia a delicadeza, e a menina não, a menina já era delicada, já era toda, e o Pluft ficava do jeito que ela queria. Olha, eu conheço tantas meninas que são tão fortes, tão, sabe, não tem nada a ver isso. E o ator, ele tem que ser capaz de fazer todos os papéis. Ele tem que tentar fazer todos os papéis para ele ver o outro lado. Então, por exemplo, eu faço muito exercício, e a Marta sabe que ela trabalha comigo há muitos anos, de você fazer o papel com quem você contracena no ensaio. Porque aí você enxerga o que você está falando para ele. E isso é extremamente necessário, porque senão você fica só no seu, você não está vendo o outro lado. Aí quando você faz o outro papel, você fala, nossa, é por isso que eu falo isso, é por isso que eu falo aquilo. Então, é importante você trabalhar os extremos, é importante você trabalhar os opostos, para que você seja um bom ator, porque aí você pode escolher e falar, eu quero ser este personagem, mas você conhece os outros, você sabe interagir com eles, você sabe responder para eles, porque você conhece o universo deles. Olha, aprendi mais um. Pessoal, a gente costuma fazer... Já passou da hora. Deixa eu só fechar o da Marta aqui. A gente costuma fazer as rápidas já, sem os convidados, mas hoje eu vou convidar a Marta e o Camilo para participarem da brincadeira também. Tá? Eu só poderia só dar um adendo, Alfredo. Isso, fala. Edna, eu sei que não é possível nesse momento, mas quem sabe no futuro próximo, você sabe que o Camilo é de Mogi Guaçu. Né? Sim. Eu também sou de Mogi Guaçu. E a gente tem um combinado, isso já faz uns 8 anos para trás, de montar um espetáculo em 3 pessoas aqui, uma com o Cristiano Salles, que esteve com a gente na terça-feira passada, o Salles. E vamos ver, quem sabe a gente não consegue aí uma verba de um PROAC e a gente te chame para dirigir. Quem sabe, né, Camilo? Vou amar.
Pode Eu me chamar. vou amar também. Pode me chamar. Beleza. Quero ver isso, hein? Posso falar uma coisa? Fala. Tô intrigado aqui. O gato da Marta é muito macho, ou é gata muito fêmea? Porque não tem medo do cachorro. Não é um gato, não, meu amor. São 7. E tem um Não, dele que que tá tá- tentando subir na. Que tá do seu lado. Não, É corajoso. É corajoso. Tá perto do cachorro aí, não tem medo. Marcelo. Ó, Bora a gente vai pra começar. Não, é a outra, é a cara da minha gata. Eu vou sugerir, tá, que a Marta fique pronto. Eu vou começar por ela, que como tá tendo eco no microfone dela, ela já começa com o dela aberto, faz a pergunta dela e fecha. Pode ser? Vocês lembram como é que é, Marta? Vou deixar as meninas falando aí. Vamos botar elas, que é legal. Faz com as duas. Vai. É para eu fazer uma pergunta? Calma que tem a vinheta. O negócio aqui é... Vamos lá. Oi. Edna, a gente estava conversando recentemente e eu fiquei martelando isso na minha cabeça. O que é envelhecer na arte para você? Pergunta difícil, né? É assim, por exemplo, você tem que ter consciência dos seus limites. Eu sei que hoje tem papéis que eu não posso fazer. Eu tenho algumas impossibilidades físicas. Então, eu acho que você tem que saber escolher aquilo que você vai fazer. E é muito triste, porque você pensa, por que eu não posso fazer isso, né? Por que eu não posso mais fazer esse papel? Mas a gente tem que ter consciência e saber o que a gente pode fazer. É triste. Diga. Edna, como conseguir tirar o Shakespeare da cabeça para poder fazer uma peça totalmente diferente? Ele é o mestre, ele ensina dentro de... Se você estuda Shakespeare, você pode montar qualquer peça, porque todos os personagens, todas as situações estão lá. Então, ele é a minha inspiração. E é muito fácil. Edna, ainda tem frio na barriga? Todos os dias, todos os minutos, toda vez que você vai entrar no palco, tem frio na barriga, e você fala, e é a adrenalina. A adrenalina é que eu falo que é a nossa droga, a droga do pessoal do teatro. Quando a cortina abre, ou quando você inicia uma peça, eu estou lá na plateia assistindo os meus atores, todo dia eu tenho frio na barriga. Você não sabe o que vai acontecer. O teatro é lindo por isso, porque ele é vivo. Tudo pode acontecer. O diretor fica sofrendo lá na plateia. Fala, meu amor. Edna, o que te daria mais prazer hoje em dia, montar um drama ou uma comédia de Shakespeare? Eu quero montar medida por medida. Eu acho que é hora de montar medida por medida, porque é uma peça política, é uma comédia de costumes, e que tem tudo a ver com o momento atual. Então, medida por medida, é uma peça que eu gostaria de montar agora. Edna, dirigir atores no Brasil ou lá fora que você já dirigiu? Olha, a única coisa que eu posso te dizer é o seguinte: o brasileiro tem uma cultura diferente. Então, por exemplo, você marca ensaio às 7, começam a chegar às 7h30, aí eles entram no palco e começam a falar, porque eu encontrei o fulano, ontem eu fui na festa tal.
e daí eles vão se trocar, e eles vêm, e aí o ensaio começa à tarde, você tem que ficar brigando, e é um inferno, e eles falam durante o ensaio. Eu dirigi uma peça nos Estados Unidos em que os atores, quando eu chegava às 7 horas, eles estavam com roupa de ensaio no palco me esperando. E eu dirigia os atores, eles jamais discutiam qualquer sugestão minha. O que eles faziam? No final do ensaio, eles vinham e diziam assim, será que não é melhor fazer dessa maneira? E aí eu dizia sim ou não, dependendo da minha concepção do espetáculo. Então, o que eu acho, e me perdoem os atores por dizer isso, é que o brasileiro é tão informal que ele não é totalmente profissional. Então, o que o brasileiro precisa aprender é ser profissional na hora dos ensaios e da montagem, estar no horário, fazer as coisas que tem que fazer. Isso lá fora é muito mais fácil para o diretor. Isso aí, foram essas as nossas rápidas dessa semana. Marcelo, Obrigada. Antes da gente começar a partir para os finalmente aqui, Edna, tem alguma pergunta que você queria que alguém fizesse para você e não foi feita? Que você gostaria de contar alguma coisa, a gente não te deu essa oportunidade? Eu queria contar, assim, como que eu me apaixonei pelo teatro. E isso é uma coisa que eu acho bacana para as crianças, principalmente. Eu tinha 5 anos e a minha tia me levou para assistir uma peça infantil num clube que tinha perto da minha casa, morava na Zona Leste. Eu assisti a peça, quando acabou, eu disse para minha tia, eu quero ser atriz. Aí a minha tia falou, mas vamos lá falar com a diretora. Aí foi lá falar com a diretora do grupo e falou, minha sobrinha quer ser atriz. Aí a diretora falou, mas você é muito nova, você precisa aprender a ler. Se você não sabe ler, você não pode decorar os papéis, ler as peças e tal. Falei, tá bom, eu vou aprender. E aí eu falei para minha tia, agora você vai me ensinar a ler. E a minha tia me ensinou a ler com a Bíblia. A gente ficava lendo a Bíblia e ela falava as letras e tal. Aí depois de um tempo eu falei, agora vamos lá que eu quero falar com a diretora. Olha, agora eu já sei ler, eu quero ser atriz. E ela me ensinou algumas coisas, me pôs para fazer alguma coisa lá. Mas desde essa idade que eu amo teatro. Para mim é a minha vida. Se eu não fizer teatro, eu vou morrer. Então, essa paixão que eu tenho vem desde lá. Eu sempre até lia muito, queria saber muito sobre tudo. Fui para a Inglaterra para estudar Shakespeare, porque eu queria. Foi assim que eu me apaixonei pelo teatro. Realmente era uma história a ser contada. É muito legal. Eu acho que isso mostra o quanto o teatro sempre fez parte da sua vida também, né? Sim, sempre. Mais isso. E acredito que nós que participamos hoje aqui também ficamos apaixonados pelo nosso trabalho, por você. Muito bonito. Claro que sim. Marcelo, antes da gente se despedir, conta pra gente a respeito da semana que vem, quem vai estar com a gente, e você tem uma divulgação para fazer também, né? Tem. Ó, semana que vem é o Silvio Ribeiro. O Silvio é músico, ele é presidente da Orquestra Caipira de Mogi Guaçu. Cara, Orquestra Caipira, que belezinha, a gente gosta disso também. Então vai ser mais uma live musical, e vai ser bem legal. E a divulgação? De abril, Oi? A partir do dia 1º de abril. Então, vai ter. Só uma coisa antes, eu acabei de receber uma mensagem aqui do Ike Gomes, que é aniversário dele hoje, velho. Nós mandamos lá o parabéns e ele acabou de responder aqui. Depois eu mando pra vocês, tá, gente? Beleza. Legal. Parabéns, Ike Gomes, Ike Barzon, também aniversário dele. E a partir do mesmo nome, mesma idade, né, Alfredo? Você tinha comentado? O meu irmão é um ano mais velho que ele. É um ano mais velho? É um ano mais velho.
Então, um ano mais velho já era. Muito mais velho. Como eu e o Baixito, nós somos quase a mesma idade, um ano só. Então vai ter abertura no dia 1º de abril, sexta-feira, e vai ter teatro. A Vidraçaria Companhia de Teatro apresentará Frida, Esse Cadáver Ainda Vive. O ingresso é 1 quilo de alimento, é lá em Mojimirim, gente. Quem puder ir lá no Centro Cultural, tá? Então vai ser dia 1º, 19 e 30, vai ter várias coisas, vai ter teatro, vai ter bar de artista, palestra, sorteio, rodízio mexicano na quinta-feira e por aí vai. E acho que já está tendo exposição, viu, Alfredo? Me falaram hoje, acho que a Giovana me falou hoje. Já está tendo período do dia 1º de abril até o dia 28 de maio. Mas a Jo falou para mim que já está acontecendo, a sua sobrinha. Já está acontecendo? Eu vou certificar, depois eu coloco no grupo lá. Beleza, gente? Então está divulgado aí. Está divulgado. Vamos lá, Camilo. Você me leva. Eu só queria agradecer, assim, de poder participar novamente dos Diálogos Cênicos, que eu amo, e a maior felicidade do mundo estar participando no meio dessas duas mulheres que eu tanto amo, tão maravilhosas. Eu carrego a Marta no coração, na profissão e nos restaurantes que eu vou. Vou passar a palavra para a Marta também. Agora, vou falar só agora e paro. Bom, prazer enorme falar dessa minha amiga e com esse meu amigo maravilhoso, duas pessoas que realmente fazem a vida valer a pena para mim, não só como pessoa, mas na arte, são pessoas que eu admiro, que eu desejo só o melhor para eles. A Edna é uma pessoa incrível, uma batalhadora. A gente se conheceu no Célia Helena, há muitos anos atrás, e aí essa trajetória muitos anos. E o Camilo foi o presente que me sobrou de uma relação merda que eu tive, que foi a única coisa boa. Desculpa, é que não pode falar merda, pode, né, acho. Pode. Mas assim, é que é verdade, né, gente? Vamos falar a verdade, porque hoje tá tudo bem. Não, às vezes não tá. Mas queria agradecer imensamente de participar. Desculpa se eu atrapalhei alguma coisa e dizer que para mim é sempre uma honra. Vocês são queridos demais e diálogos são uma coisa muito importante e primordial nos dias de hoje. Muito obrigada. Obrigada, Edna, pela oportunidade também. E meninos, muito obrigada. E Camilo, beijo sempre. Gente, eu quero agradecer muito vocês terem me chamado, foi super divertido, muitos amigos meus assistiram, estou vendo aqui os comentários, e foi muito bacana, e eu vou dirigir o Rei Lear seu, e vamos lá para Mogi assistir tudo, e também vou trabalhar com o seu grupo estudantil, tá bom? Ô, Edna, eu vou quebrar a sequência um pouquinho, Baixito. Tá. Só que vai ficar poderoso esse grupo infantil seu, hein? Nossa, eu tô até arrepiado aqui, cara. Não é por nada, não. A responsa agora cresceu. Eu queria agradecer, antes de você falar o tchau, Camilo, a Rosana Smith, o Sidney Profeta, o Bruno Soares, a Jane Guerra, a Ana Lu Brajo, o Werner Passos, meu ex-aluno. Gente, que legal, o Werner tá por aqui também. A Margarida de Roberto, a Valquíria de la Mônica, Rosinei Rita Cotaiti, desculpa se eu errei o sobrenome, a Arlete da Lapa Lopes, o Camilo está aqui com a gente, a Marta também, e a todo mundo, a Cibele Botinho, Maria Lúcia eu não achei aqui ainda, peraí. Maria Lúcia Jorge. A Maria Lúcia Jorge, então muito obrigado por ter assistido o Diálogos, por estarem aqui com a gente, comentando, movimentando a live, valeu mesmo. E agora eu passo. Fala, Camilo. Eu faço as honras. Edna, foi um grande prazer a gente poder ter colhido todas essas informações suas. Você realmente é espetacular, uma exímia conhecedora de Shakespeare. Fez a gente querer mais montar Shakespeare, a respirar Shakespeare e entender Shakespeare.
O nosso canal está aberto para você no que você precisar. Se você precisar de ator também, estamos aqui. Se você quiser que a gente divulgue, estamos aqui. E você é demais. Marta. Maravilha. Dizer que eu amo você, Marta, já. E Camilo. Camilo é Camilo. Mais ou menos. Camilo. Você não vai falar que me ama também, cachorro? Eu ligo cantando para você. Quem liga cantando? Tá bom. Camilo, você queria falar alguma coisa? Não, você está falando do pessoal que eu vi que a Ana Lu participou também. Não sei se você chegou a falar o nome dela. Falei, Ana Lu Braz. E bastante apareceu também aqui, ó. O Alexandre Braz também estava assistindo. O Alexandre Braz, inclusive, participou já conosco. Oi, Alexandre. Grande abraço. O Ricardo Escudeiro também estava aqui assistindo. Tem aqui a Mary Elizabeth Peguion. Minha amiga, Mary Elizabeth, minha amiga de tempos de ginásio, de 4ª série, de 8ª série, coisas assim. Gente, foi uma delícia, viu? Eu queria agradecer demais a Edna, foi muito, mas muito além do que eu esperava. Obrigado, Marta, por ter entrado, Camilo, né? O Camilo que já é parceiro nosso aqui também, e Camilo sumiu, né? E então, semana que vem, às 8 horas da noite, mais um Diálogos Cênicos. Edna, qualquer divulgação, qualquer coisa, a porta aqui está sempre aberta para você. Viu? Muito você obrigada. Tem o contato do Camilo, acho que o Bachito, o Marcelo também tem, né? Fica à vontade, viu? Muito obrigada mesmo. Vocês são os amores, eu estou apaixonada. Obrigado, então, pessoal. A gente se despede em offline depois, tá, gente? Só passar fugiu a palavra? A gente volta. Tá bom? Tá joia. Esperem aí. Tá bom. Beijão, gente. Muito obrigado, Edna, Marta, Camilo, Bachito, Alfredo. Valeu, pessoal. Incríveis, beijo. Microfone ligado. Cadê o Bachito? Oi, pessoa! Vocês não aprendem, né? Brincadeira. 2 anos disso.